Pessoal, tudo bom? Rui Alves, a gente veio falar com vocês aqui hoje sobre o nosso Quiné Insight de outubro. O tema, o petróleo é nosso. O que a gente vai estar falando nesse Quiné Insight? Sobre toda a trajetória da produção de petróleo brasileira, desde ali dos anos 70, passando pelo crescimento atual e onde ela deve parar e quais os efeitos que isso pode causar nas nossas contas externas e também no fiscal. Estou aqui hoje com Daniela Lima e com Leonardo Proença, nossos dois economistas que participaram desse trabalho. Lembrando por que a gente trouxe esse trabalho para vocês agora, porque a gente está celebrando, ou na verdade passando por 50 anos da primeira crise do petróleo, 1973, e 70 anos da Petrobras, agora em outubro de 2023, tá? Uma época, vamos lembrar, essa commodity foi importantíssima para o país. O país teve uma moratória em 87, em parte pela primeira crise do petróleo de 73 e segunda crise do petróleo de 79, que acabaram ali com o milagre econômico brasileiro, né, e tivemos toda a década de 80 passando por dificuldades nas contas externas brasileiras por causa dessa commodity, mas a situação hoje é diferente, né, Dani? Hoje a situação é bem diferente, Rui. A gente saiu aí de produzir quase zero de petróleo, 0,2 de petróleo, para hoje uma produção de 3,4 milhões de barris por dia, um salto bem substancial. E como é que a gente conseguiu isso? A gente conseguiu isso com a descoberta da bacia de Campos e do pré-sal, né? A gente descobriu em 2006, demorou ali um tempo para entrar em produção, mas a partir de 2015, Rui, a gente passou a ser superavitário na balança comercial de petróleo. Quanto a gente exporta hoje? Hoje a nossa balança comercial de petróleo, ela gira em torno de uns 20 bilhões por ano. E aqui eu estou falando de balança comercial de petróleo, incluindo a exportação, a balança de petróleo bruto, né? Então o quanto que a gente exporta de petróleo bruto, e também o quanto que a gente importa de combustível, porque apesar de a gente ser autossuficiente em petróleo bruto, a gente é deficitário na balança de combustível. Bom, então quanto é que a gente exporta hoje de petróleo e quanto é que a gente espera exportar daqui a alguns anos? Como é que essa produção vai se desenvolver ao longo dos anos, Dani? Rui, hoje a gente exporta bruto de petróleo 1,3 milhões de barris por dia. E a expectativa é que isso praticamente dobre até 2029. Né? Então a gente espera que em 2029 a gente exporte 3 milhões de barris por dia, de uma produção que, como eu comentei, hoje está em 3,4 milhões de barris por dia e deve ir nas nossas estimativas para 5 milhões de barris por dia em 2029. E como isso afeta a conta corrente no Brasil? Olha, Rui, de diversas formas, né? Então, a gente saiu, né, como eu estava comentando, de um importador líquido ali de petróleo bruto para um exportador de petróleo bruto. A gente ainda é deficitário na balança de combustível, né? Então a gente importa 15% do nosso combustível de gasolina e 30% do nosso combustível de diesel. E a nossa capacidade de refino é limitada. Então todo esse delta de exportação, ele deve impactar direto na balança, porque o consumo ele cresce junto ali com o PIB, né? O consumo de combustível cresce junto com o PIB. Então a produção cresce muito mais rápido. Então, no final das contas, Rui, a gente acha que a balança de petróleo combustível e petróleo bruto, que hoje roda em 30 bi, em 20 bi, deve subir para uns 60 bi em 2029. Então, um delta de 40 bilhões de dólares. Não é pouco, né? Quanto percentual do PIB é isso? É bastante coisa, Rui. Se a gente usar um câmbio aí de 5, né, dá 200 bilhões de reais, isso dá quase 2 pontos do PIB. 2 pontos do PIB numa balança que hoje é deficitária em quanto? Hoje a balança de bens ela é superavitária. O conta corrente, que inclui bens e serviços e renda, que é a sua pergunta, né, ela é deficitária em 1,3, 1,8 ali mais ou menos. Então só essa conta, ceteris paribus, né, poderia virar essa balança para positiva. Né? Poderia. Claro que ainda tem um pouco de vazamento, né, que a Petro paga um pouco de dividendos lá para o exterior, mas isso não é tão relevante. Perfeito. E, Léo, quando a gente pensa, então, no fiscal, tá? A gente já viu, pode ser bastante significativo por conta corrente, mas quando a gente olha para o fiscal, como é que a gente deve olhar essa figura do crescimento da produção de petróleo? O crescimento da produção de petróleo deve levar a média da arrecadação fiscal com o setor de um número que está rodando em torno de 1% para algo em torno de 2,4%, isso comparando a década futura, esse horizonte de produção que a Dani falou, que chega em 5 milhões de barris por dia, contra 1% na década passada. E o governo vai se beneficiar disso? As nossas contas fiscais vão se beneficiar disso? Quando a gente chega a fazer essas contas no detalhe, a gente chega num número já um pouco menor que esse número do estudo da GV, que é desses 2,4%, a gente chega a mais ou menos 2,2% do PIB. Mas se a gente pensar na base de comparação de 2022, que foi justamente esse ano que a Petrobras pagou muito mais dividendos do que ela costumava pagar,
não é tão grande o salto assim. O salto, a gente está rodando próximo de 2% em 2022 e vai rodar próximo de 2,2% na década seguinte. Então, comparando com 2022, os ganhos não são tão grandes quanto comparados à década anterior, que rodava em 1% do PIB. Perfeito. Então, por uma questão da anormalidade de 2021 e 2022, a gente não vai sentir isso tanto no delta em 2023. Exatamente. Mas mesmo assim vai ser mais dinheiro para as contas públicas, Exato. que vai estar entrando mais ou menos aí, rodando em torno de 2% do PIB. E o governo vai gastar ou vai virar superávit primário? Vai depender de como continuar o arcabouço fiscal. Se ele continuar como está, não. Se ele for mudado, pode ser que vire. E se ele continuar como está, por que não viraria gasto adicional? Porque a regra do arcabouço fiscal como funciona? Para eu calcular quanto de despesa eu posso gastar no ano seguinte, eu tenho que calcular quanto de receita recorrente eu recebi no ano atual. E essas receitas associadas a petróleo, como os royalties, os dividendos e outras privatizações também, elas estão de fora desse cálculo. Então o governo amarrou as próprias mãos, né? Essa receita extra que ele vai ter do petróleo, a grande maioria sai de fora do arcabouço e não pode virar gasto. Perfeito. Mas vai ser uma bala de prata para o governo? Não. E justamente por causa dessa base de comparação, né? Quando a gente pensa na variação ano a ano, quanto que ele vai receber à medida que os anos passam, não é tanto quando a gente compara, quando a gente calcula essa variação ano contra ano. O patamar é muito alto, mas ele já está muito alto também. Então o Brasil vai ter bastante petróleo, mas não vai ser a Arábia Saudita. Não, não vai ser a Arábia Saudita. Na Arábia Saudita já arrecada 75% das receitas vindas do petróleo, né? E no Brasil, a gente não está nem perto desse número. Então a gente vai ter que continuar fazendo dever de casa. Vai ter que fazer lição de casa. Perfeito. Então, no final das contas, a gente deve celebrar como brasileiros o fato que a gente não depende mais dessas commodities, né? Não vamos para uma nova moratória como foi em 1987, né? Não por isso, pelo menos, né? Talvez a gente por isso, não por esse não fator. por essas razões, né? Então, ok. Agora vamos começar a pensar o seguinte. Isso é o crescimento até o final da década de 30, com todos os postos que estão mapeados, com todos os postos que a gente entende que vão vir do pré-sal. Aí a gente deve fazer um pico de produção por volta de 28, 29, e dali para frente, com os postos mapeados hoje, a produção tenderia a cair. Mas parece que tem outras áreas que a gente pode estar explorando, e essa produção pode até crescer depois de 2030. Que áreas são essas, né? Pois é, Rui, recentemente foi descoberto o que seria talvez uma nova reserva, talvez do mesmo tamanho do pré-sal, então algo bem relevante, não no sul, mas dessa vez no norte, que é chamada de margem equatorial, que vai desde ali dos países da Guiana e vai até aqui o nosso Rio Grande do Norte, né? Então é uma área bastante extensa, que hoje ainda não está em produção, então está em discussão para entrada em produção, porque tem todo um processo burocrático, você precisa de autorização do IBAMA e tudo mais. Então tem essa reserva, e caso de fato o IBAMA aprove, ela entra em produção, você também tem um delay, né? Então, por exemplo, o pré-sal demorou 8 anos desde a descoberta para entrar em produção comercial, né? Então a gente imagina que se essa nova fronteira, ela possa entrar talvez a partir de 2030, 2032, e no mínimo deixar essa produção flat em 5 milhões de barris por dia, ou quem sabe até aumentar ao longo do tempo. Leiam mais sobre isso no nosso Que Nem Site, vai estar tudo detalhado ali, todos os dados que a gente comentou aqui vão estar no Que Nem Site, que vai estar no blog da Quineia. Não deixa de seguir nas redes sociais, tá? Não deixa de seguir nosso Instagram, tá super legal, crescendo a cada dia. O nosso canal do YouTube também fantástico, Quineia Investimentos, tá? Olha lá, você vai ver, por exemplo, programas como Café com Quineia, Quineia em Ação, os nossos vídeos mensais, nossa live mensal de economia e mercados, cheio de material para vocês. Se vocês quiserem, tem Quineia toda semana, sempre com material original, um trabalho de pesquisa original para vocês. Tá bom? Um grande abraço e até o mês que vem.